E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida do Alexander Petrov que, se você não conhece, certamente depois desse vídeo vai ficar gravada na sua mente para todo sempre. Tamanha a beleza da partida. Pois é, né? Você já leu o título, já sabe o que esperar, então vamos nessa. Brancas aqui jogam peão E4. O jogador de brancas era Alexander Hoffman. Petrov joga peão E5, cavalinho F3, ameaça o peão de E5 e como estamos falando de um jogo do Petrov, criador da defesa Petrov, certamente você espera que ele vá jogar o cavalo na casa de F6, contra-atacando o peão de E4, que é claro, a defesa Petrov. No entanto, Petrov joga cavalo em C6. Beleza. Vem o bispo em C4, que é a abertura italiana. Bispo em C5 se chama Gioco Piano ou jogo calmo, que recebe o nome porque os dois lados estão só desenvolvendo, sem ameaça a nada, e brancas jogam C3, que é o lance principal. C3 é um lance multipropósito, geralmente ele prepara D4, mas mesmo que o D4 não venha, ele apoia as brancas no futuro a jogarem B4, ganhando espaço na ala da dama, apoia depois de um D3, por exemplo, apenas o controle total do centro do tabuleiro, porque não deixa um cavalo ocupar a casa de D4. Via de regra, é um bom lance que eu recomendo muito que você faça na italiana em praticamente qualquer situação. Pretas jogam cavalo em F6, colocando pressão no peão de E4 e vem o D4. Aqui o jogador de brancas não deixa escolha para as pretas, precisam capturar o peão. Então depois da captura, brancas têm duas escolhas principais, que é ou tomar de volta ou avançar o peão chutando o cavalo. Se tomam de volta, ficam com dois peões muito fortes no centro. Então o jogador de pretas tem que jogar bispo cheque seguido por D5. Então aqui, por exemplo, se cavalo em C3, a gente toma o peão, depois do roque, toma o cavalo e joga D5, que seria o gambito greco. Se ele defende de bispo, a gente toma o bispo e depois joga o D5, que é a linha principal. No entanto, o jogador de brancas não retoma. Ao invés de retomar, ele avança chutando o cavalo. E a ideia para as pretas, que é muito importante que você saiba, é a mesma. A ideia principal para as pretas é o D5. E se ele quiser tomar o cavalo, que tome, eu tomo o bispo. E tá tudo igual. Então digamos que ele vai lá e tome o cavalo, eu tomo o bispo dele, e ele troque tudo aqui, né? Então, por exemplo, peão toma com tempo, e depois a gente tem uma troca no centro do tabuleiro. Peão toma, bispo toma, cavalo toma, cavalo toma. A posição aqui tá igual, sem problema para o jogador de pretas. Se alguém tiver alguma vantagem, na realidade está mais para pretas do que para brancas. Pretas vão fazer o roque longo, esse peão provavelmente vai ser perdido e tá tudo certo. O que nós vemos na partida de fato é um lance absurdo. Pretas jogam cavalo em E4. Esse lance pode parecer um lance ok, só que ele não é. Porque se você parar para prestar atenção, esse cavalo não tem casas. Olha só, a casa de C3 ele não pode ir, a casa de C5 ele não pode ir, D6 ele não pode ir, F6 ele não pode ir, tá tudo coberto, ele não tem casas. Então, se ele for atacado, ele será perdido. E é justamente o que brancas jogam. Isso daqui é uma gafe. Meu Deus do céu, brancas estão melhores, vão ganhar uma peça. Vão forçar o jogador de pretos a sacrificar o cavalo praticamente por nada. Mas tem uma ideia aqui, tem uma história por trás dessa abertura. Essa abertura, essa variante com cavalo em E4, tem a ideia de sacrificar o cavalo por 3 peões. Por quê? O rei se expõe capturando o cavalo, é forçado a capturar o cavalo, que está ameaçando a dama e a torre. Então, rei toma é forçado, depois você recupera os peões jogando peão toma C3 com cheque. O rei tem que ir para algum lugar, geralmente a casa mais segura, por feio que pareça, é a casa de G3. Por quê? Se ele volta para F1, ele bloqueia a torre. Se ele vai para E2, ele se expõe. E E1, nem pensar, fica no centro do tabuleiro. Então, por feio que pareça, o rei tem que ir para a casa de G3 e a gente captura mais um peão, portanto o material está igual, 3 peões pelo cavalo. Essa linha já tinha sido estudada na época. Ela recebe o nome de um jogador grande mestre indiano, Ghulam Qasim. Eu não sei pronunciar direito, mas eu vou deixar o nome dele, o jeito que está escrito na tela. E esse Ghulam Qasim jogava essa variante para as pretas, que é considerada bem ruim. Na realidade, brancas estão praticamente ganhas nessa posição. E ele morreu
no ano que essa partida foi jogada. Não sabemos a data exata da partida, apenas que foi jogada em 1844, mas muito provavelmente o Petrov jogou como uma homenagem. Eles combinaram a abertura, falando, vamos jogar a partir dessa posição, como uma homenagem a Gulam Kassim, que havia morrido no mesmo ano. Então, por isso que ele não jogou a Petrov, por isso que ele joga essa sequência de lances meio duvidosas a partir daqui. E se você gostou da informação adicional que torna essa partida ainda mais bonita do que a sequência que deixa um like no vídeo, me ajuda bastante e é de graça. Também, ó, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, é mais uma maneira de você me ajudar. E caso você tenha interesse, você pode também virar membro do canal por apenas R$5 e lá na área dos membros eu posto vídeos de xadrez posicional. Agora que você conhece a história, vamos dar uma olhada na posição em si e analisá-la. O jogador de brancas possui uma grande vantagem de desenvolvimento. Então, apesar do material estar igual, a posição aqui está melhor para brancas. Por quê? O jogador de brancas tem o par de bispos apontando aqui para o nosso rei e nós temos que nos preocupar com algumas ideias, inclusive um sacrifício ali na casa de F7, com a dama posteriormente vindo para a casa de D5 pegando o bispo. Então, ó, se a gente joga qualquer coisa aqui, bispo por F7, dama em D5 e brancas já começam a ganhar material, tirar a segurança do nosso rei. Portanto, o lance para as pretas é cavalo em E7, cortando essa casa para a vinda da dama, mas tendo que mover uma peça na abertura 2 vezes e também ameaçando o cavalo em F5. E por hora não é uma ameaça tão grave, mas é um lance que as brancas têm que ficar de olho no futuro. Brancas agora tem que calmar um pouquinho. Fazer o quê? Vamos melhorar a segurança do rei. Depois a gente começa a trocar peça. E tendo peças trocadas, a posição fica muito mais fácil para brancas ganharem, porque pretas sacrificaram o cavalo para colocar esse rei aqui no centro. Então, o lance para as brancas seria H3, depois rei em H2, depois torre em F1, alguma coisa do gênero, certo? E aí, pretas poderiam seguir com D6, torre em 1, torre em F1, né? E cavalo toma, dama toma, roque, rei em H2, né? Isso daqui seria o melhor jogo por parte aí do computador. Obviamente que esses lances são muito mais fáceis de se encontrar depois que você já analisou a partida, já estudou, já viu esse jogo. As brancas, no entanto, se precipitam e jogam um lance bem duvidoso. Jogam cavalo em G5. O objetivo do lance é muito claro. O objetivo do lance é mirar a casa de F7. E se você defender de maneira tradicional, digamos que você simplesmente faça o roque, o jogador de brancas vai seguir no ataque jogando dama em D3, ameaçando o checkmate na casa de H7, e ele possui, na realidade, bastante iniciativa. O problema do cavalo em G5 é que esse tipo de ataque tende a não funcionar. Se você está atacando com 2 peças somente, a probabilidade é que haja alguma refutação e a única coisa que você machuca com esse ataque é o seu próprio desenvolvimento. E pretas encontram a refutação, que é cavalo toma D5, com um ataque descoberto no cavalo. Então a ideia é, se você captura o cavalo de dama com o objetivo de posteriormente jogar dama toma C5, eu vou tomar o seu cavalo e a captura vem com cheque. Aí você pensa, mas isso aqui é muito fácil, os mestres jogaram dessa maneira. Na realidade, brancas haviam visto a ideia. Só que o que as brancas viram foi a seguinte sequência. Cavalo toma bispo, cavalo por F7, rei toma cavalo de maneira forçada, assim como o sacrifício do jogador de pretas em cima de F2 é relativamente forçado você tomar, porque vem com duplo na torre, na dama. Quando o adversário faz o mesmo, a ideia é a mesma, né? Você tem que tomar o cavalo para não perder material. Aí dama toma com cheque, ameaçando o bispo, e a posição está perfeitamente igual. Então, se você for avaliar essa posição aqui, tá tudo igual, exceto que está mais fácil de jogar para as brancas. Essa daqui foi a linha que o jogador de brancas havia calculado. Só que ele cometeu um errinho nos cálculos. Qual que é o erro dele? Depois de cavalo toma em F7, o jogador de pretas não captura o cavalo. Ele deixa a dama pendurada e ele faz o roque. Essa daqui é certamente a coisa mais linda que você já viu, não é? Olha isso.
E se cavalo toma dama, eu vou ligar a avaliação para ver o que ele vai nos dizer. Mate em 13. Então, vamos dar uma olhada agora na sequência de mate em 13 que vem caso você capture essa dama. E é o que o adversário fez, ele captura a dama. Vamos lá. Primeiramente, é interessante a gente dar uma olhada que temos aqui uma rede de checkmate. Por quê? A torre está cortando basicamente qualquer saída do rei que não esteja na coluna H e na coluna G. Quando você tem um rei que tem poucas casas, é interessante que você vá procurando maneiras de diminuir ao máximo o número de casas que esse rei possui. Isso a gente chama de montar uma rede de checkmate. Se o rei não consegue se mover, qualquer cheque que você der a ele vai resultar em checkmate. O lance que corta o maior número de casas é o lance bispo em F2, que ele joga na sequência. Esse lance tira a casa de H4 e a casa de G3. Força o rei a entrar na diagonal do bispo branco. Se ele vai para a casa de G4, a gente tem torre em F4, né, forçando o rei a ir descendo. Se ele vai, por exemplo, para a casa de H3, aí agora, por exemplo, torre em H4 já é um checkmate de maneira imediata. Se o rei desce mais, a gente continua cortando casa. Então, ó, rei em H5, torre em H4, rei G5, H6, rei G6, ó. Veja que montamos uma rede de checkmate novamente, ó. Se a gente for ver as casas que esse rei tem, ele não tem acesso a nenhuma dessas casas, ele não tem acesso a nenhuma dessas, ele somente tem acesso à casa que ele está e à casa de F5. Será que você encontra um lance que tira as duas ao mesmo tempo? O lance é cavalo em E7, checkmate. Pensando dessa forma, é mais fácil de você ver os checkmates, tá? Então, o rei caminha para a casa de H3, que leva um checkmate mais demorado. Como que a gente segue tirando casas desse rei? D6, ó, libera a visão do bispo para cima do rei. O adversário bloqueia então com o peão em E6. E aí você pensa, só tirar o peão daqui. O cavalo defende o peão, então o bispo toma não é possível. Torre toma cavalo também alivia a pressão em cima do rei e não é legal. Então a gente joga cavalo em F4. É um cheque, mas mais importante, vai liberar esse peão daqui. Então o rei vai para a casa de G4 e agora cavalo toma o peão de E6. E quando esse cavalo se movimentar, cheque de bispo. Portanto, o adversário só toma o cavalo e bispo toma. Rei G5 e ainda não estamos vendo mate. Agora, com o conhecimento que você tem sobre a rede de checkmate, eu gostaria que você previsse os próximos lances. Esse daqui já é um puzzle de nível avançado de checkmate. Pause o vídeo, pense, monte no tabuleiro, faça o que você quiser, mas a sequência é linda. Começamos vendo quais as casas disponíveis e como nós cortamos elas. Portanto, quais as casas que ele não tem? Ele não tem nenhuma dessas casas, certo? Ele não possui a casa de H4, nem a casa de G3, nem a casa de G4. A única casa disponível no momento para o rei do adversário é a casa de H5. Como a gente corta ela? Torre em F5. Interessante. No entanto, no processo, liberamos a casa de G4. Mas não tem problema, porque agora você coloca o adversário num descoberto. Vamos ver novamente quais casas ele tem acesso? Olha só, ele somente tem acesso à casa de H3. E a casa que ele está agora. Se a gente corta a casa que ele está, ele é forçado a ir para H3. E o cheque descoberto vai dar mate. Então, H5 cheque, rei H3. E agora, certamente, você consegue encontrar o lance que vence o jogo com um belíssimo, belíssimo checkmate. Encontrou? Eu acredito que sim. Torre F3, um cheque duplo que finaliza a partida. Pessoal, o vídeo de hoje foi mais curtinho, mas eu realmente espero que essa partida não saia tão cedo da sua cabeça. Belíssima, e é muito legal a gente pensar que o único motivo pelo qual o Petrov decidiu anotar a partida em primeiro lugar é porque era uma partida de homenagem, né? O Petrov não era famoso por anotar os seus jogos, a maior parte dos jogos dele passou sem recordação nenhuma, mas essa é uma partida bela, numa linha de homenagem a um jogador famoso que morreu e terminou com esse final fantástico, espetacular e avassalador. Bem, se você gostou, é claro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal que me ajuda bastante
Um abraço e até a próxima.